canal da energia livre e gratuita para todos. Muito obrigado àqueles que têm se inscrito no canal, no YouTube, aqueles que têm curtido no Facebook, aqueles que têm comentado e também aqueles que porventura irão se inscrever neste canal ou então estão pela primeira vez vendo o nosso trabalho. O nosso trabalho tem o único objetivo de comunicar a quem nos vê uma forma de você preservar a sua energia vital e não incorrer em doenças e enfermidades. O assunto de hoje é depressão. Olha, eu imagino que eu era um candidato sério à depressão e à medida que a situação foi avolumando e que hoje, depois dos estudos, depois de ver muitas pessoas passando por esse dilema, e então eu entendo que eu era um candidato sério. Imagine que um garoto de 12 anos já sentia os sintomas da depressão. E como é que isso acontecia? Eu morava numa fazenda e eu tinha 12 anos na época. Então tinha dia que eu acordava e aquele dia, para mim, eu sabia que ia ser terrível. Logo de manhã eu já não me sentia bem, nada estava bem, nada que eu fazia me trazia regozijo, alegria, contentamento. E na época eu gostava muito de futebol e aí eu descobri uma maneira de fazer passar aquele dia horrível o mais rápido possível e de uma maneira agradável. Então o que eu fazia? Como na época, até hoje tem os campeonatos de futebol, eu criava campeonatos de futebol e fazia os times jogarem entre si. E de que maneira? Eu cortava uma caixa de sapatão, ou de sapato, vários quadradinhos, e ali eu colocava vários resultados. Então, por exemplo, 0-1, 2-0, 3-3, 5-1, 10-0, 0-10, E aí depois eu criava a tabela, com os times, e fazia ali os vários turnos, as várias fases daquele campeonato. Então, por exemplo, imagine que eu coloquei lá, o primeiro jogo seria São Paulo e Flamengo, E aí eu pegava aqueles vários resultados dentro de uma caixa. Então, por exemplo, eu pegava lá 0-1, Então, quer dizer, São Paulo 0, Flamengo 1. E assim por diante, eram vários jogos, várias fases. Então aquilo eu não passava só um dia fazendo, eu passava às vezes semanas, para poder chegar a um determinador comum, ou seja, a um provável campeão daquele campeonato. E imagine quando o Palmeiras era campeão, a alegria era mais intensa. Então, quer dizer, eu descobri mesmo sem saber, uma forma de passar aquele dia ou aqueles dias terríveis, E com certeza, hoje eu sei disso, eram sintomas de depressão. Então se diz muito hoje que quando você começa a sentir que você está para baixo, que aquele dia é horrível, então você deve escolher alguma coisa que você goste, que lhe traga prazer e você faça aquilo. E se tiver alguma coisa que você esteja fazendo que não traga prazer nenhum, apenas agrava a sua situação, então você tem que dar o fora. E foi isso aí que eu descobri depois de muito tempo, desde muito cedo nós já enveredamos aí no caminho das comunidades, e participávamos aí das comunidades de jovens, e sempre à frente, a direção das comunidades. E quando a gente trabalha com jovem,
é diferente do trabalho com casais. Então, trabalha com jovem, né? Tudo que a gente quer fazer, a gente faz, né? A gente não tem muito compromisso, né? Aí não tem os filhos, né? Não tem marido, não tem mulher, você é livre, né? Para fazer aquilo que você quer. Então, você fica a semana inteira, né? Dentro da sua igreja, né? E você não tem compromisso. Mas depois, o que eu percebi? Depois eu com minha esposa, nós nos casamos e a gente foi trabalhar com comunidade de casais. E aí que a roda pegou, meu Deus. Porque quando você trabalha com uma cabeça só, que é o caso do jovem, é uma coisa. Agora, quando você vai trabalhar o casal, que ali são duas pessoas, né, marido e mulher, aí a coisa complica. Então, o que acontecia? A gente fazia lá o trabalho, né, na comunidade e nós não víamos resultado algum. Né? Então, os casais, muito complicado, e a gente foi trabalhar assim, com casais mais velhos que a gente, nós estávamos começando ali a nossa vida de casal, né? A nossa vida matrimonial. E a gente pegava, né, alguns casais que já tinham uma demanda muito grande, né, de vida, sei lá, casais com 20, 30, 40, né, às vezes até 50 anos, né, que ali tinham os seus problemas por causa dos filhos, né, por causa do gênio de cada um. Então, quando eu percebia que a gente não conseguia resolver o problema daquele casal, eu comecei a entrar em estado depressivo. Aí o que eu fiz? Apenas deixei de lado. Se eu não posso resolver, eu vou deixar de lado. Vamos fazer aquilo que é viável, aquilo que dá resultado, porque senão a situação era complicada. Não sei porquê esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Mas há pouco tempo, o que aconteceu? Eu entendia que as pessoas eram controladoras, certo? Então eu comecei a ficar meio encanado, né, com essas coisas aí, né, há uns 4 anos atrás. E aí eu comecei a estudar, e o primeiro livro que eu achei foi chamado O Eu Controlador. Né? Então eu falei, puxa, agora eu vou ler esse livro, né, e eu vou saber, né, entender, eu vou saber a trabalhar, ou vou saber a conviver com pessoas que são controladoras, né? Mas aí, lendo aquele livro, o que eu descobri? Quem era o controlador, na realidade, era eu, né? Não as outras pessoas. E depois foram vários estudos, né? Várias pesquisas, e aí aprendi também que hoje, para você não entrar em depressão, ou para a gente não entrar em depressão, estado depressivo, é interessante a gente soltar, né? Então, aquilo que você não pode resolver, você solta, você deixa fluir, né? Deixa aquela situação ser uma experiência própria de cada um, né? Então, a primeira coisa foi isso, né, que eu fiz na minha vida. Com 12 anos, né, aprendi a passar aqueles momentos terríveis achando algo atrativo. Depois, né, já no meio aí da idade, aprendi a deixar a coisa que eu não posso resolver, deixa para lá. E agora, né, aprendi a soltar, né, a não controlar, a não ser o controlador, porque senão eu iria entrar justamente no estado depressivo. Continuando com esse vídeo, nós vamos ver agora uma reportagem, né, em que a matéria fala sobre uma outra situação, que é o transtorno bipolar, que é algo que também pode nos trazer assim um certo prejuízo. Vamos ver a matéria então? Quase 48 mil. Este é o número de internações relacionadas a transtornos afetivos registradas só no Paraná entre 2008 e abril deste ano, segundo o Ministério da Saúde. Entre eles está o transtorno bipolar, que afeta 4% da população brasileira. O problema é que a doença que provoca mudanças abruptas de humor é confundida com esquizofrenia e depressão. Agora, o bipolar de verdade, aquele clássico, ele vai ficar 3 meses numa agitação extrema, ele vai querer comprar várias coisas, ele vai querer ficar sem dormir, né? Vai ficar eufórico, que a gente fala. E daí, mais alguns meses, ele fica deprimido. Esse é o clássico. Tem algumas pessoas que podem ficar com as duas fases ao mesmo tempo, que seria o quadro misto, ou oscilar muito rápido. Por isso, é preciso fazer uma boa avaliação médica, que inclui uma longa conversa com o especialista. Relação médico-paciente, é você conversar com o paciente. Isso que vai fazer o diagnóstico.
Infelizmente, na psiquiatria, a gente não tem nenhum tratamento ou diagnóstico laboratorial que vai dizer assim, esse cara é bipolar ou esse cara não é bipolar. O que você vai fazer diagnóstico é na prática clínica, é você conversando com o paciente. De acordo com a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, entre 30% e 50% dos pacientes que têm a síndrome tentam suicídio e 20% conseguem. O diagnóstico precoce é fundamental para começar o tratamento correto e a participação da família faz uma enorme diferença. Geralmente a família é um ponto essencial no tratamento do transtorno bipolar. Primeiro porque ela vai ver os sintomas iniciais da doença, tá? Ela que geralmente traz o paciente para consulta e ela é aquela pessoa que vai ser a válvula de segurança desse paciente, porque muitas vezes ele vai perder a crítica do que ele está fazendo. Então ele vai ser também um ponto essencial para que a gente consiga concluir um Olha, bom muito tratamento obrigado por você assistir. Muito obrigado por você se inscrever no canal. Muito obrigado por você compartilhar. Muito obrigado por você fazer aí o seu comentário, que é muito importante. E muito obrigado por você tá aí partilhando também as coisas boas, né, que você sabe, porque aprendi algo na vida, né? Que às vezes uma pessoa ela vai se libertar da depressão por uma simples palavra que você falar. Não importa quem você seja, não importa. Mas aprenda o seguinte, se tem uma coisa que você pode dizer para uma pessoa que porventura esteja no estado depressivo, é que você entende ela, é que você sabe como é que é a coisa, para que ela não se sinta só. Inscreva em nosso canal. Canal da Energia Livre e gratuita para todos. E até o próximo vídeo. Eu canto pra família que deu certo. Eu canto em homenagem ao casal que conseguiu erguer a casa dos seus sonhos, que conseguiu pôr um sorriso em cada filho que gerou. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito de se ver. Em tarde ensolarada de um domingo, mês qualquer, famílias aprendendo a ser famílias outra vez.